Você que está na programação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Arthur Neves e este é o Alesp em Pauta. Luz, câmera, ação. No programa de hoje falaremos sobre a sétima arte, o cinema. A gente vai fomentar bastante esse assunto porque é de mais importante para o nosso Estado, para esta Casa Legislativa. Para a gente comentar então sobre o cinema, nós recebemos aqui de forma remota a Beatriz Pimentel, que é produtora executiva. Em nosso estúdio está o Carlos Gomes, que é diretor de cinema português, e ao lado do Carlos está o meu xará, Arthur Jafé, que é curador da Mostra Mundo Árabe de Cinema. Sejam muito bem-vindos ao Alesp em Pauta. Obrigado. Eu vou começar o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, com a Beatriz, porque a produtora, o produtor executivo no cinema tem fundamental importância. E eu queria que você trouxesse essa reflexão para o nosso público, por favor. Quais são as principais atividades de um produtor executivo no cinema? Olá, pessoal. Prazer falar com vocês. Antes de tudo, queria parabenizar pela mostra. Sei o quanto é difícil levantar um projeto desse tamanho, quantos desafios a gente enfrenta. Então, queria agradecer a oportunidade à TV Alesp e também cumprimentar os meus colegas de profissão. Dito isso, falando sobre a questão dos produtores executivos, especialmente no cinema, a gente tem uma gama de responsabilidades e, enfim, não apenas dentro da execução dos projetos, quando a gente parte para filmar um projeto, vocês vão observar que eu estou nesse momento filmando um projeto, estou com um clássico radinho aqui de cinema no ouvido. Até a gente chegar nesse momento, tem um trabalho muito grande, que é de desenvolvimento, enfim, de conceituação, principalmente de como financiar esses filmes, Esse é um grande desafio no nosso país. A gente tem uma indústria ainda muito engatinhando, que a gente chama, Ela é muito jovem. Se a gente for comparar com grandes indústrias, principalmente norte-americana, que a gente consome muito aqui no país, que tem aportes de recursos muito grandes para distribuição, a gente consegue perceber isso. Então, os desafios e o trabalho do produtor executivo começam na ideia do projeto, transformar essa ideia num projeto, transformar esse projeto em algo que possa ganhar vida e sair do papel, e depois conseguir distribuir esse projeto. E acho que esse filme, que deixou de ser um projeto e se tornou um filme. E eu acho que nessa parte de distribuição e acesso é onde a gente se encontra muito com o tema do dia, que é sobre a Mostra Árabe. É importante fazer um link, virtual e real aqui no caso, com o Carlos, porque o Carlos é diretor de cinema, E aí fazendo um link então com essa realidade, com a produção executiva e com o diretor de cinema, com que forma, se cruzam então as atividades de vocês? Então, eu por acaso tenho alguma experiência também como produtor, mais de música, e portanto percebo perfeitamente a realidade e o ponto de vista, como foi aqui abordada essa realidade. E, de facto, é essencial, por exemplo, o realizador e a equipa de produção estarem em sintonia transversal, digamos, ao longo de todo o processo, porque isso depois é fundamental na rodagem, ou seja, quando a equipa está, de facto, bem em sintonia e bem preparada para aquilo que vai fazer, a rodagem vai correr muito melhor, e isso é absolutamente essencial para o resultado final do filme, não é? E no essencial, do meu ponto de vista como realizador, é isto. Pois eu tenho alguma experiência como produtor de festivais de música em Portugal, e portanto é mais, digamos, difícil falar dessa perspectiva da produção, não é, para mim. É o meu primeiro filme também como realizador, portanto é a minha primeira experiência. Sensacional, parabéns pela iniciativa, pela coragem, inclusive, o cinema tão importante. E aí eu vinha falando sobre a sétima arte, o cinema como sétima arte, e é obviamente que a gente traz o Jafé para o papo aqui também, Jafé? Porque se é necessário uma captação, se é necessário uma ideia, um roteiro, a arte em si,
E isso tudo se transforma em indústria, a indústria cinematográfica. E quando se traz uma curadoria, né, mostrar isso ao público também é de fundamental importância. Então a gente tem aqui diversos elos que vão se complementando até chegar à cadeia, no caso, a exibição cinematográfica, Jafé. Sem dúvida, e vale lembrar que muitos desses filmes produzidos hoje em dia no Oriente Médio contam com um aporte financeiro muito grande dos países do Golfo atualmente, principalmente do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita também, que inclusive vem promovendo o Festival do Mar Vermelho em Jeddah. E o know-how, muitas vezes, de diretores que viveram na Europa. Então, muitos são nascidos lá, embora sejam de origem árabe, mas eles têm um acesso muito grande às escolas de cinema, às técnicas de filmagem. Então, isso tudo contribui para eu diria, uma nova tendência, né, cinematográfica, né, que é justamente uma coisa muito particular, muito peculiar de filmes produzidos sobre a temática árabe, né, do mundo árabe, dos 22 países do mundo árabe. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a mostra, inclusive, né? Mas é claro que eu quero voltar um pouquinho com a Beatriz, que nesse momento está filmando, né? Está trabalhando bastante. Beatriz, não para em momento algum. Novamente agradeço o teu tempo, até para parar as atividades, para atender a nossa equipe aqui também. Você está em que lugar agora, exatamente? Imagina, gente, é um prazer. Eu estou no interior de São Paulo, estou em Atibaia. Estou filmando um projeto para um streaming nacional. Então, estamos aqui nesse movimento. E é interessante falar, né? Porque o mundo vai mudando a todo instante, né? Você está filmando para um streaming, então acho que essa realidade também tem a modificação, isso tudo tem mudado muito e é rápido também, né, Beatriz? Sim, a gente tem principalmente nos últimos anos, né? Uma cadeia de mudanças não só tecnológicas dentro da estrutura da produção cinematográfica. A gente tem o advento da inteligência artificial, né? Enfim, todas as suas delícias e dores. Mas a gente também tem a questão do mercado, né? Como este mercado vem se configurando, especialmente no Brasil, a partir do que a gente chama de era dos streamings, assim, né? É claro que não tão popular quanto, por exemplo, mostras de cinema. A gente está comparando aí coisas que não são exatamente comparáveis, mas se a gente falar do acesso, né? Acesso a produções cinematográficas, a gente ganhou muitas possibilidades com o streaming, mas uma coisa que a gente sempre comenta é o que está super em voga hoje, né? Que é a coisa da regulamentação do VOD, que a gente chama de streaming porque, enfim, popularizou, mas o nome certo é esse, né? Como que a gente regulamenta isso do ponto de vista de legislação, que é o VOD, porque hoje em dia a mecânica para Desculpa, gente, eu vou tirar aqui o fonezinho. A mecânica hoje para os investimentos estrangeiros, ela é praticamente isenta de impostos, né? Então a regulamentação do VOD vem falar um pouco sobre isso, da mesma forma como aconteceu na época da TV por assinatura, TV a cabo. Então, a gente teve uma legislação para tratar disso e vem aí uma legislação para tratar do VOD. Do ponto de vista de acesso, é interessante, do ponto de vista de produção, é interessante, né? Tem um aporte de recursos bastante considerável, mas é isso, a gente precisa também defender o cinema nacional e as formas de produção que a gente tem no país, né? Olha, eu vou abusar um pouquinho da Beatriz aqui, porque daqui a pouquinho a gente precisa liberar a Beatriz. Ô Beatriz, nesse sentido, né, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, você falando sobre leis, né? Como é que você observa o que pode ser trabalhado, inclusive, nos próximos anos, meses, enfim, para que, de fato, o nosso cinema, a nossa produção seja cada vez mais vista e acessível a todos? Sim, eu acho que o preâmbulo dessa fala é necessariamente uma saudação e um agradecimento a quem veio antes de nós e regulamentou as leis, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei do Audiovisual. É muito importante que a gente desmistifique, né,
esse universo das leis de incentivo como se fosse um acesso fácil, rápido, leviano, né, ao dinheiro público. Não é assim que funciona. Não existe transferência direta de recursos a partir das leis de incentivo à cultura. É uma transferência indireta. Quando você aprova um projeto, você recebe a autorização do governo para captar esse dinheiro junto a um patrocinador ou um coprodutor, no caso da legislação do audiovisual. Então, é muito importante que se diga isso, né? Porque as pessoas precisam conhecer, de fato, ou pelo menos ter alguma noção antes de demonizar algo que a gente tem de tão relevante, que é o mecanismo de fomento público à cultura e ao cinema. Dito isso, a gente já tem uma legislação hoje que precisa muito ser revista, precisa muito ser atualizada, principalmente com esse advento, né, das novas tecnologias e dinâmicas de mercado. Creio que a legislação do VOD vai seguir o mesmo caminho da regulamentação da TV paga, então vai trazer uma tributação para as empresas estrangeiras que queiram produzir no Brasil e que essa tributação, ou parte dela, poderá ser utilizada como mecanismo de incentivo para outras produções e que cumpram a cota de tela, né? Tudo isso a gente está especulando porque, enfim, não foi aprovado ainda. Mas seguindo o que aconteceu com a legislação, né, da TV paga, é mais ou menos esse o caminho. A gente cria uma forma de fechar a cadeia de produção, né? Você tributa aquele investidor estrangeiro, parte dessa tributação pode ser reinvestida em produções nacionais e essa produção nacional vai ocupar um espaço determinado para ela dentro daquele canal de streaming. Você já deixou aí, na verdade, uma ideia para que, de repente, os parlamentares aqui, não somente o governo estadual, mas o federal também, obviamente, se junte à discussão, mas para que a gente possa te liberar, eu queria que você deixasse um recado, né, para os parlamentares da Alesp e, claro, para toda a população. Gente, é um ano muito importante, né? Um ano muito delicado. Acho que a gente precisa muito debater esses temas. A gente tem uma série de... Vocês vão reparar pelo meu sotaque que eu não sou paulista, né? Eu sou carioca, mas moro em São Paulo, que foi uma cidade que acolheu a minha e a minha família há 5 anos. Então, espero muito que a gente possa debater a cidade de fato, né? Em especial, puxando aqui para o meu lado, debater a questão da cultura, debater a questão do cinema, dos acessos, né, dos cinemas que estão fechando, cinemas históricos, e a gente precisa ter uma atenção com isso. A gente está falando não só de espaços de exibição e acesso, mas também de patrimônios imateriais, né? A gente está falando de lugares onde pessoas constroem histórias com a sétima arte, com a cinematografia. Então, isso é importante para a construção da identidade de uma cidade. Enfim, acho que a gente tem muito para falar sobre esse tema, não caberia, mas acho que é fundamental que a gente use esse tempo, daqui até, né, o pleito eleitoral, para debater a cidade que a gente deseja, a cultura que a gente deseja acessar e distribuir, porque tudo isso faz parte da nossa composição de cidadania e de identidade. Beatriz Pimentel, então, quero agradecer a sua participação muito rápida aqui no Alesp em Pauta. Um excelente trabalho para você aí e fique convite para que você possa retornar à nossa programação. Um abraço. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau. E a gente continua aqui com a discussão, mas eu já vou puxar aqui uma situação, né? A Beatriz, Carlos, estava falando sobre a realidade do cinema, do streaming, falando sobre a cultura carioca, paulista também, nacional brasileira. Mas acho que é importante também se trazer uma reflexão daquilo que acontece em Portugal para a gente, por favor. Bom, a cinematografia portuguesa é uma cinematografia muito particular. Portugal é um país pequeno, não é? Mas muito interessante, precisamente porque é muito específico, ou seja, este ano o Miguel Gomes, o realizador português, ganhou o Festival de Cannes, portanto há vários projetos, digamos, que atingem de facto essa relevância na cinematografia europeia e isso é, digamos, um bom sinal, não é? Entretanto, em termos de incentivos, em Portugal existe o Instituto de Cinema e Audiovisual, que promove portanto, concursos de documentário, de ficção, abertos aos realizadores em geral e às produtoras em geral. O Poeta Rei foi um dos filmes apoiados em 2019 e isso, eu acho que apesar da indústria portuguesa ser uma indústria muito pequena, não é? Eu acho que até é difícil falar da indústria portuguesa de cinema, porque realmente
São produções muito frágeis, não é? Que requerem, de facto, uma grande ginástica em termos financeiros para conseguir chegar, digamos, ao fim. Aliás, o Miguel Gomes, o realizador que ganhou este ano o Festival de Cannes, tem um projeto, um outro projeto que se chama O Meu Querido Mês de Agosto. Começou como um documentário e acabou com uma ficção, precisamente porque pelo meio o dinheiro faltou, e eles discutem isso abertamente no filme. É um filme muito curioso também por essa via, não é? Porque há uma discussão aberta com a equipa sobre o que é que vão fazer com o filme uma vez que o dinheiro acabou, e o filme virou, digamos, uma outra coisa, precisamente pela sua fragilidade, e acabou por ser um objeto cinematográfico super interessante, que marcou a carreira do Miguel Gomes e de facto deu a conhecê-lo, digamos, às pessoas em geral com esse filme, porque tem essa abertura, não é? Portanto, falar da indústria cinematográfica em Portugal é uma coisa muito específica, mas que apesar de tudo eu acho que tem dado muito bons resultados, porque é também, enfim, uma forma de nós exportarmos aquilo que de melhor temos no país, não é? Através do cinema, que é um olhar sempre muito particular sobre uma determinada cultura. Você está no Brasil, obviamente, para a Mostra Árabe de Cinema. Sim. E é interessante porque trazer esse filme exatamente, mas aí eu vou fazer essa pergunta para o Arthur, inclusive, aí vocês podem se complementar, inclusive. Arthur, por que trazer um filme português para a Mostra Árabe? Explique para a gente, por favor. Bom, nós tivemos uma parceria em 2017 com uma das obras que o Carlos já até mencionou anteriormente, chama Al-Mutamid, relativo o Rei Poeta do Andaluz. Então, como nós sabemos, a história é muito rica entre a Península Ibérica e os mouros, né, que ficaram mais de 800 anos, se não me engano, na Espanha e em Portugal também um período muito longo, onde deixaram muita influência na língua, nas ciências, né, na arquitetura, na literatura, na engenharia, enfim. Esse projeto, então, conseguiu atrair um grande número de pessoas na Sala São Paulo em 2017, um concerto magnífico que houve com concertistas de Portugal, Espanha e do Marrocos. E foi realmente um sucesso de público. E novamente nós voltamos a entrar em contato com o Carlos. Carlos também nos procurou inicialmente sobre o filme, né? Sobre Sim, é um projeto que de facto tem esse lastro, como o Arthur referiu. Em 2017 nós trouxemos o concerto que em parte também faz a banda sonora do filme que vai passar agora na mostra e realmente foi maravilhoso. Nós pensávamos inclusive que íamos tocar para um público muito mais reduzido, pensávamos que íamos tocar talvez para umas 300 pessoas, era a nossa expectativa, e a Sala São Paulo estava absolutamente esgotada, com uma atmosfera incrível, famílias constituídas por avô, pai, filhos, todos na Sala São Paulo, a cantarem em árabe, com a parte, digamos, do concerto que era cantar em árabe, porque era os poemas do Al-Mutamid, do poeta rei, cantados em português, em espanhol e em árabe, precisamente para mostrar que uma cultura não necessariamente depende de uma língua, ou seja, uma cultura é muito mais do que uma língua só. Não é? Também é um território, também são as sonoridades, é a forma como se canta, são os instrumentos que se utilizam, e isso era muito visível no espetáculo do Al-Mutamid, e eu acho que por essa razão foi muito tocante para as pessoas que o presenciaram na Sala São Paulo poder perceber isso mesmo, não é? E o Poeta Rei, o filme resulta em parte também do espetáculo. Aliás, falando de financiamento, no início o projeto foi apresentado a uma instituição em Portugal que é a Direção-Geral das Artes, como sendo o concerto e o filme. O concerto levou 2 anos a ser produzido e realizado, o filme levou 10. O projeto começou em 2014, estreou como concerto em 2015 e o filme finalmente vem estrear à Mostra do Mundo Árabe em São Paulo este ano, 2024. Só para vocês entenderem, vocês que estão aí do outro lado da nossa telinha, a telona, então, está sendo exibida a partir de hoje. A gente está gravando esse programa no finalzinho do mês de agosto, já início de mês de setembro, obviamente, e a mostra já vai terminar, na verdade, no dia 4 de setembro, né? Mas é importante refletir, são 11 filmes inéditos, né? É estreia internacional, acho que fomentar isso cada vez mais e trazer essa realidade de países, de outros demais países para o Brasil na Mostra Árabe
Arthur, acho que esse é um reflexo muito interessante que a Beatriz já falava conosco, né? O Carlos vem fomentando as dificuldades da produção, uma cultura portuguesa inserida no Brasil, mas num contexto árabe também. Então isso vem dizer muita coisa, Arthur. Sem dúvida, e já estamos na nossa 19ª edição, começou em 2005. Né? E mesmo durante a pandemia nós mantivemos a mostra online, que sempre foi muito benquista e muito bem acolhida pelo público brasileiro. O público brasileiro tem, paulista principalmente, paulistano, que vai à sala do Cine Sesc, todos os anos tem sido exibido lá, né? Houve também parcerias com outras salas de cinema, como o CCBB, como que é o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural São Paulo, o Cine Olido, em outras ocasiões, né? E também exibido em outras cidades, como no Rio de Janeiro, né? Chegou a ser exibido em Brasília, em cidades do interior também, né? E da Grande São Paulo, mas nós sempre entendemos que não podemos deixar, ocorra qualquer situação, seja uma dificuldade maior nos patrocínios, né? Ou em relação, como a Beatriz comentava, a dificuldade que existe, né? Em relação a Lei Rouanet, não é muito simples, né, o processo, mas nós sempre fazemos questão de obter esses apoios, né, mesmo que sejam privados, né, como nós tivemos esse ano, nos anos anteriores, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, do Instituto do Sono, do SESC, né, que é um grande parceiro nosso, para que continue sendo parte do calendário cultural de São Paulo. E Arthur, se me permitem, eu gostava de acrescentar uma coisa sobre a tua pergunta da importância de trazer um filme português ao Brasil e à mostra, e especificamente à Mostra Mundo Árabe de Cinema. A importância tem a ver com o facto de a cultura, não é? A cultura é um lastro, não é? E tem uma ancestralidade, ou seja, nós estamos a falar de um filme sobre um personagem que viveu no século XI, há 10 séculos atrás, não é? Onde ainda não havia sequer Portugal, Espanha e Marrocos, não é? Não havia países propriamente, era um território, não é? E nesse território formou-se a matriz cultural daquilo que é, hoje em dia, quer o sul de Portugal, quer o sul de Espanha, quer o Magrebe. E se hoje em dia tu ainda fizeres a viagem, por exemplo, entre Lisboa e Marrakech, tu vais perceber isso muito claramente, que há um território comum. E é uma das coisas que o filme procura, de facto, refletir, é essa ainda existência dessa matriz cultural comum aos 3 países, neste momento comum a 3 povos que neste momento têm uma cultura algo diferente, não é diferenciado uns dos outros, mas que tem uma matriz cultural que é a mesma. E é muito importante isso, trazê-lo ao Brasil. Porquê? Porque também há depois as migrações, não é? E a colonização de Portugal no Brasil, mas digamos que a própria cultura de Portugal no Brasil, quando chega cá, também traz, digamos, essa cultura árabe, não é? E atualmente a forma como a sociedade árabe, como a cultura árabe está presente na sociedade brasileira, não é? Acaba por refletir também esses cruzamentos, que são cruzamentos ao longo de muitos séculos, não é? Não é uma coisa de um século, nem de 2 séculos, nem de 3 séculos. Tem muito lastro, não é? E é isso que este filme também procura refletir, e daí a importância de trazê-lo ao Brasil para construir essas pontes na contemporaneidade. E isto não é uma história só do passado, é uma história presente, ela está viva. Olha, Carlos, eu acredito que é de fundamental importância isso que vocês estão falando aqui, porque nós estamos no Parlamento Paulista, o maior parlamento estadual da América Latina. Aqui são diagnosticados problemas, aqui são tratados problemas, existem vacinas, inclusive, para tratar essas questões culturais, essas falhas, essas brechas. E é interessante, porque, inclusive, nós temos aqui na Alesp o CONSCRI, né, que é o Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras da Alesp, foi criado há 23 anos. E nessa ideia de fomentar cada vez mais a cultura estrangeira na brasileira, tem a Comissão de Relações Internacionais presidida pelo deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores, e vem trabalhando cada vez mais essa inserção. Por exemplo, esse ano de 2024, as portas do Palácio 9 de Julho estiveram abertas e muitas visitas estão acontecendo.
e trazer a reflexão da história, da cinematografia europeia, que o brasileiro está muito acostumado com o blockbuster americano, né? E aí trazer essa questão da ideia das raízes árabes, por exemplo, são filmes, temáticas que trabalham histórias, que trabalham reflexões de um povo, de fato, que isso tudo vai se misturando. Então, não tem nem o que questionar a presença de Portugal no meio árabe, não tem nem o que questionar o porquê vocês não estariam aqui na Assembleia Legislativa, Carlos. Eu acredito que fomentar isso exatamente é um grande marco para o cinema europeu, propriamente dito português, claro, é instituído no Brasil. Isso é fundamental, né? E você contava sobre a reflexão da história, do cinema, enfim. Sim, e também é importante referir que, apesar da relevância e da importância deste tema, por exemplo, a cultura árabe em Portugal não é uma cultura, digamos, vinculada à sociedade atual, ou seja, é uma cultura de certa forma renegada e é realmente quase, digamos, difícil de perceber, não é? Como é que é possível, porque tu depois viajas pelo sul de Portugal, nomeadamente, e a arquitetura, a forma como se trabalha a terra, o rosto das pessoas, não é? Eu vou para Marrocos e passo completamente despercebido. Se eu não abrir a boca, toda a gente pensa que eu sou árabe marroquino, quer dizer, porque de facto essa identidade está espelhada no meu rosto, não é? Eu tenho ascendentes, não é? Que têm com certeza a ver com o mundo árabe do norte do Magreb, não é? Até bem há pouco tempo, até aos anos 70, por exemplo, a comunidade pescatória do norte de Marrocos e do sul de Portugal correspondia-se, não é? Quer dizer, ou seja, chegava a haver duas famílias de um lado e do outro, porque dava jeito, não é? Se não se podia voltar porque havia uma tempestade no mar, ficava-se lá, então tinha-se uma família de um lado e do outro. Há muitos casos desses, não é? Portanto, a relação cultural entre os países é uma realidade, não é? E está presente, mas outra coisa é a forma como o poder, digamos, lida com essa cultura, não é? E de facto não é uma coisa que em Portugal seja muito valorizada, portanto também há esse aspecto muito importante, na minha opinião, de valorizar a nossa relação com a cultura árabe, não é? Porque isso é evidente, nós temos cerca de 18 mil vocábulos e expressões que vêm diretamente, digamos, da língua árabe. Ora, quando tu estás a falar português, tu estás a vincular uma cultura que tem esta ascendência, não é? Mas isto não é uma coisa consciente e é preciso, digamos, valorizar de facto esta cultura árabe porque ela é riquíssima e também neste momento do mundo é muito importante que nós possamos estar do lado certo da história, não é? Porque se houver futuro e se esse futuro for uma coisa boa, com certeza que vai ser um futuro intercultural, as pessoas vão se misturar. Para tu teres uma ideia, neste momento a população de Portugal é um décimo é brasileira, ou seja, há 1 milhão de brasileiros em Portugal em 10 milhões de pessoas que vivem em Portugal. Portanto, isto é uma coisa que tem que passar a ser encarada como normal e natural, não é? E boa, não é? A presença dos brasileiros em Portugal veio, por exemplo, enriquecer imenso a língua. Por outro lado, claro, há aquela discussão do que é o português correto, mas isso é uma coisa que não é muito relevante, na minha opinião. Ou seja, tu tens atualmente o português é uma língua riquíssima precisamente por essa digamos, troca, cruzamento com outras línguas de outros países, onde infelizmente houve de facto um processo de colonização terrível, que tem que ser também pensado, não é? Em Portugal, é também uma espécie de tabu em Portugal, esta questão da colonização, não é? Mas que evidentemente também trouxe uma riqueza à cultura, quer portuguesa, quer desses povos. E todas estas questões têm que ser passadas, têm que ser refletidas, têm que ser trabalhadas, têm que ser normalizadas e têm que ser, sobretudo, valorizadas. Porque, quer dizer, todos nós somos o cruzamento de alguma coisa, não é? Muito bem. Daqui a alguns dias a gente vai celebrar, né, a independência do Brasil, né, 7 de setembro, inclusive. Acho que é muito bem colocada essa tua frase. Há 3 anos e meio, mais ou menos, houve uma discussão em Portugal e Brasil, o uso dos termos, né? Porque nós não falamos o português, nós falamos o brasileiro. E aí todas essas dinâmicas que foram questionadas lá em Portugal. As crianças deixaram de falar, por exemplo, relva para falar grama.
começaram a usar ônibus. Então, a discussão lá em Portugal foi grave, inclusive no sentido não de grave, absurda, mas assim, a questão lá em Portugal, né, da quantidade de pessoas brasileiros que saíram daqui para ir para lá, de fato, enfim. É muito interessante isso que você trouxe, Carlos. Agora, Arthur, são 11 filmes na mostra, né? Sim. Acho que deve ter sido complexo, inclusive, escolher essas temáticas, né? Como é que foi esse processo? Sim, inclusive porque a produção tem aumentado muito ano após ano. Tem havido muitos novos diretores, a maior parte deles são jovens. Tivemos aí a primeira mulher árabe a receber um prêmio muito importante em Cannes, se não me engano, o Olho de Ouro, Asma Mudir, que é uma diretora marroquina, com o documentário A Mãe de Todas as Mentiras. Nós tivemos filmes representando o Egito também, em parte influenciado pelo Godard, uma cinematografia muito suntuosa, que é crítica, inclusive, do regime de autocracias, né? Isso é muito também discutido na cinematografia árabe, a quebra de clichês sociais, políticos, isso é uma nova tendência que se vê na cinematografia contemporânea árabe. A dificuldade realmente é grande da escolha, né? Nós privilegiamos filmes que ainda não estrearam, que não estrearam em nenhum festival, em São Paulo ou no Rio, né? Grande parte, quase todos são inéditos, né? No Brasil. Alguns já estrearam no Rio de Janeiro, no Festival do Rio, né? Então, uma gama tão grande, né? Uma possibilidade infinita de escolha de filmes modernos, mas passam também por um crivo em relação à premiação, aonde eles já foram exibidos, a temática sobre a qual é tratada. Ontem, por exemplo, no dia 29, quando foi estreado a mostra, passamos 2 filmes sobre questões geopolíticas, né, principalmente o que ocorre atualmente na questão palestina, né? Então, foram filmados antes dos acontecimentos do 7 de outubro de 2023, né, mas tratam muito bem dessa questão, filmes bastante profundos, que valem a pena serem vistos pelo público, né? Agora, o Arthur falava aqui, Carlos, de uma situação também que vem uma reflexão, né? Como eu coloquei lá atrás, diferentemente daquilo que nós observamos nos blockbusters americanos, o cinema europeu vem com uma temática também de pensar, né? Trazer, filosofar, é um diagnóstico social que vem encarando a realidade, vem com aquela história, mas também no contexto atual. Nesse sentido, né? Como trazer e como equilibrar essa ideia comportamental ao próprio sentido de divertir a população, né? Porque o cinema também é entretenimento, né? Bom, isso é uma questão em si mesma. O que é o cinema e se o cinema é entretenimento? Sim, o cinema também pode ser entretenimento, é um facto. Mas eu acho que o cinema é, sobretudo, uma das formas mais essenciais de comunicar aquilo que é o essencial do ser humano, não é? Para já porque implica uma capacidade de síntese brutal. Ou seja, tu conseguires contar uma história numa hora, 2 horas que seja, pronto, que muitas vezes são histórias muito profundas. Tivemos o exemplo ontem do filme que inaugurou a mostra, O Professor, que é um filme belíssimo, e realmente é fascinante tu perceberes que uma história com aquela profundidade, não é? Estamos a falar do conflito na Palestina, de emoções profundíssimas, da perda de um filho, da necessidade de lutar contra um regime opressor, quer dizer, tudo isso, quer dizer, ser contado num filme com uma coerência e com uma estética, digamos, irrepreensíveis naquele caso, não é? Tipo, ou seja, o filme é de facto belíssimo e faz-te mergulhar. Aliás, eu lembro-me ontem que houve muitos momentos durante o filme de um silêncio total, não se ouvia rigorosamente nada. As pessoas estavam completamente imersas naquilo que estavam a ver e naquela história que estavam, digamos, a presenciar, não é? E isso é uma coisa brutal, não é? Ou seja, faz-te refletir quase, não é quase, é realmente no
não é? Na tua própria vida, não é? O cinema tem essa capacidade, não é? De te fazer, digamos, de fazer aquela história que tu estás a ver, a tua história também, não é? Quando a história é bem contada. Isso é uma coisa que convoca aquilo que eu acho que é o essencial do ser humano, não é? Que são as coisas que mais são comuns a todos, não é? As nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa ânima, não é? Aquilo que nos faz viver, como é que tu vives num território, por exemplo. É uma coisa muito curiosa esta questão também agora dos filmes, e particularmente dos filmes que abordam este conflito da Palestina, porque é um ponto de partida totalmente diferente, não é? Tu não estás confortável, tu estás desconfortável à partida com uma coisa e estás a querer falar dela e, portanto, para falares dela tu tens que abordar assuntos que são duríssimos. É duro presenciar aquilo. Mesmo que tu sabes que estás a ver um filme, tu sabes que aquela realidade reflete a realidade de quem lá está a viver. Não é? E isso é uma brutalidade, quer dizer, é que de facto, eu acho que não há, até hoje, até ontem, até presenciar aquele filme, e por acaso já tinha visto um outro filme desde que estou em São Paulo a abordar a mesma temática, eu nunca tinha tido uma consciência tão forte, digamos, do horror que é aquela realidade que o povo palestiniano neste momento enfrenta. Bom, e neste momento a uma escala absolutamente absurda, não é? É uma guerra deliberada contra uma cultura, contra um povo inteiro, não é? É de facto um genocídio. Arthur, eu gostaria que você trouxesse então, por favor, um recado à nossa população, aos cidadãos paulistas, às cidadãs paulistas, nesse sentido, né? A mostra chegando ao fim, mas é claro que pode ecoar, então, os gritos, talvez o silêncio, porque o silêncio tem barulho, e o barulho do silêncio é complicadíssimo, nos tira da paz, e é uma paz inquieta que nos faz refletir, né? Nesse sentido, a mostra termina, mas vai ecoar esse silêncio que nos traz uma reflexão. Gostaria que você trouxesse, então, um recado, por favor. Sim, eu acho que o Carlos explicou muito bem, foi fascinante as palavras dele em relação ao que ocorre em Portugal. Eu acho que no Brasil, né, nós como brasileiros sempre tivemos uma receptividade muito grande a todos os imigrantes que chegaram aqui. Somos conhecidos pelo calor humano, né? Isso é parte da cultura brasileira, e eu acho que isso deve ser mantido. Eu acho que é o meu recado, e que seja aperfeiçoado cada vez mais, né, para que mantenhamos sempre essas nossas características, né, e ao mesmo tempo nos tornando um país cada vez melhor. Eu acho que as nossas qualidades devem ser mantidas, né, por tudo isso pelo qual nós somos conhecidos, mas e devemos também tomar cuidado para não nos deixarmos influenciar, termos más influências que possam nos descaracterizar. Aí, Carlos, o Brasil, né, teve o Cinema Novo, Glauber Rocha, nosso grande rei do Cinema Novo. Eu acredito que você poderia também encerrar essa sua participação aqui conosco numa reflexão, né? Glauber Rocha dizia assim, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? E aí, traduzindo essa realidade, né, juntando todas essas ideias, aquilo que a Beatriz também nos trouxe no início do Alesp em Pauta, qual seria o teu recado para a população paulista? Bom, eu para já gostava de convidar as pessoas a virem à Mostra de Cinema, que é de facto a Mostra Mundo Árabe de Cinema, que é de facto uma seleção de filmes muito, muito forte, muito potente, e que convoca de facto muito daquilo que é a contemporaneidade em que nós vivemos, e aproveitando, digamos, a experiência que tenho com o filme O Poeta Rei, que é uma história muito bonita, a história de um homem que foi poderoso no século XI, foi um dos homens mais poderosos daquele ponto geográfico do mundo, não é? Mas que tinha esta qualidade, que era ser também poeta, e era poeta desde sempre, ou seja, ele foi poeta antes de ser rei, e escreveu durante toda a sua vida, do ponto de vista de um homem poderoso que quer fomentar, digamos, a vida através da poesia, mas que tem que fazer a guerra porque é rei. E isto é um conflito que eu acredito que o filme transparece, que o Al-Mutamid, o personagem, viveu com ele toda a sua vida, não é? E que acabou por refletir também a sua morte em Armat, em Marrocos, preso, deportado
pela dinastia almorávida, naquele momento, era uma espécie de primeiros fundamentalistas do Islão, que viram que ele não era uma boa linha avançada na Península Ibérica contra o poder cristão, contra os cristãos, e, portanto, prenderam-no e levaram-no para arremate. E o filme é, de facto, um filme que, apesar de se centrar no conflito pessoal do Al-Mutamid, eu acredito que ele também, digamos, tem uma mensagem universal através da vida deste homem e do território, digamos, que o filme atravessa, onde a sua vida teve lugar. E que eu gostava que fosse, digamos, premonitória de uma nova era, porque eu acredito profundamente que nós estamos num momento do mundo em que, por um lado, de facto, há uma crueldade gigante, mas também há muita gente a pensar, e há muita gente a pensar com as câmaras na mão e a mostrar, de facto, o que é que são as realidades do mundo em que nós vivemos e não só aquelas que são vinculadas pelo poder, não é? Isso é uma coisa muito importante no cinema e eu espero que o filme O Poeta Rei e a mostra O Mundo Árabe em geral possa, de facto, contribuir para que o futuro seja um mundo melhor e seja um mundo mais coeso e seja um mundo mais intercultural e seja um mundo mais aberto, digamos, à diferença, não é? Que é enorme, não é? Da humanidade. E eu acho que esse é o futuro da humanidade. É a aceitação da diferença, da diversidade e do diálogo. Sensacional. Olha, eu quero muito agradecer ao Carlos Gomes, então. Tem nome de músico, inclusive, né? Exato. Patente. Carlos Gomes, Carlos maestro. Gomes, brasileiro. Parabéns pela iniciativa, Obrigado. ao diretor português, então, de cinema. Parabéns pela mostra. Arthur Jafé, também agradeço demais a presença de vocês aqui no Alesp em Pauta. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E é exatamente isso, viu, turma? Essa ideia, né, que vai florescer. Existem tantos temas, existem tantas realidades, existem tantos filmes. A nossa vida, de fato, é um filme, né? O mundo é um palco. Nós somos as estrelas desse palco. Você é a estrela desse grande palácio que é o 9 de julho também. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Permaneça na Rede Alesp. Tchau.